Olá, amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje, dia 2 de agosto, domingo, primeiro domingo do mês, nós vamos trazer da parte de Deus uma palavra para o seu coração, para a sua vida, para todos nós, para as nossas casas, para as nossas famílias, porque Deus ele tem cuidado das nossas vidas, ele tem cuidado de cada um de nós. Avisar a igreja, muitos já sabem, a grande maioria, outros ainda não, mas nós estamos lá de vento em popa na nossa reforma, os irmãos viram aí as fotos. Continue orando, esse foi um dos motivos de oração que eu pedi aí dias atrás, né? O outro foi sobre o nosso retorno, ainda nesse mês. Então os irmãos continuem orando, nós ainda esta semana marcaremos mutirões para que a obra continue avançando em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que têm participado, os irmãos que têm mandado o lanche para a equipe que está lá. Quero agradecer aos irmãos aí, Tiago Paim, ao seu pai, os irmãos também, nos seus momentos de oração, orem, viu, irmãos, pelo irmão José, o pai do irmão Tiago Paim. Ele não faz parte do nosso ministério, mas foi um grande colaborador nesta obra, nesta reforma. Orem também por Guilherme, um outro Guilherme de outro ministério, que também esteve lá colado conosco, nos ajudando. Ore por esta vida, por esse jovem, pela sua família. Queremos agradecer a todos os irmãos aí que têm participado de forma direta ou indireta, em oração também pelo nosso retorno, será esse mês. Estamos nos planejando para isso, tá certo? Com todo equilíbrio, responsabilidade, com toda sensatez, nos cercando de todos os cuidados, todas as orientações médicas das autoridades para que possamos voltar debaixo da legalidade, não só do nosso Deus, mas também debaixo da legalidade das nossas autoridades, tá bom? Então, os irmãos, orem por isso, orem pelas famílias, pelo nosso retorno, pela nossa reforma. Esteja também colocando aí nos seus motivos de oração os nossos irmãos que estão enfermos, desempregados, aqueles que estão doentes, para que o Senhor continue visitando, tá certo? Estou muito feliz pelo envolvimento de toda a igreja, de todos os irmãos, e que os irmãos continuem ligados nesta obra. Quero agradecer a Deus pelos nossos cultos, mesmo sem serem, irmãos, de forma presencial, mas tem sido uma bênção. A live do louvor, os irmãos têm visto. Que Deus continue abençoando esta família, Dene, Raquel, Guilherme e Esté, abençoando também os líderes, as líderes, toda a liderança da rede de crianças. Quarta-feira tem sido uma bênção essa gincana. Começou aí com as crianças, mas desde o primeiro dia, todos os adultos participando, toda a igreja. É um momento muito bom de edificação especial para nós. Os irmãos estão vendo pregadores, dançarinas, evangelistas estão sendo revelados aí através dessa gincana, dançarinos também. Então, que Deus continue abençoando a nossa rede de crianças na sua totalidade. Que os irmãos também estejam recebendo a bênção do Senhor em toda a liderança aí da rede de casais, rede de jovens e adolescentes, rede de homens, de mulheres, ministério de louvor, ministério de intercessão. Que o Senhor abençoe a todos. Nosso irmão Guilherme aí no louvor, que tem tomado a frente, que Deus visite, capacite, porque ainda jovem, nós temos visto esse senso de compromisso e de responsabilidade. Tiago Paim também, muito obrigado pela sua participação, meu irmão, ali naquela reforma, com muita responsabilidade e compromisso também, tocou toda a primeira etapa ali. Que os irmãos orem por esta vida, orem pelo pai dele, eu já falei, pela família dele, para que o Senhor continue visitando a sua casa, em nome de Jesus. Enfim, somos um ministério que ora, que os irmãos continuem imbuídos nessa batalha, como nós vimos pela manhã, no nosso estudo. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é terrena, a nossa luta ela é espiritual e vai ser vencida com oração e jejum, como nos ensina a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar nesta hora para ouvirmos o que o Espírito Santo de Deus tem para continuar falando ao nosso coração nessa noite. Querido Deus, amado Pai, honra, glórias e louvor tributamos a Ti. Te pedimos agora, Pai, por esta palavra,
Prepara o nosso coração, fala conosco, nos edifica, derrama da tua unção e do teu poder. Queremos, Pai, ser transformados pelo Senhor dia após dia. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O nosso texto de hoje, irmãos, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Os irmãos abram aí, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje queremos compartilhar com os irmãos no seguinte tema: a superioridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é superior, sabe por quê? Porque ela é a verdade. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é penetrante, a palavra de Deus é viva, ela é real, ela é fato. A palavra de Deus, ela é superior porque ela é a verdade do próprio Deus para as nossas vidas. E como sempre fazemos, vamos voltar um pouquinho aí para o versículo 16. O apóstolo Pedro diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro, irmãos, ele sustenta a sua escrita, tudo isso aí que nós lemos e vamos continuar lendo nessa noite, naquilo que ele viu e ouviu como testemunha presente. Pedro quer dizer que o que ele narra não veio, como ele diz aí, de fábulas engenhosas, não veio de criações, de histórias criadas ou de histórias inventadas, mas veio de tudo aquilo que ele viu e ouviu, porque ele estava lá. Veio segundo a direção do Espírito Santo do nosso Deus, trazendo conhecimento a Pedro, direcionamento, para que ele, além de ser testemunha ocular, ele, Tiago e João, como nós vamos ver em outros textos, eles estavam lá, foram testemunhas oculares. Além disso, nós sabemos que, em primeiro lugar, está o direcionamento do Espírito Santo. É por isso que o versículo 21 diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que Pedro narra nesses versículos aí? Pedro narra justamente, irmãos, o poder e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa profecia, essa fala de Pedro que está escrito, não é uma fábula, não é uma invenção, não é uma história criada, mas é a palavra de Deus, ratificando o quê? O nosso tema, ratificando a superioridade da palavra do Senhor. O termo testemunhas oculares, irmãos, esmaga, neste caso aí específico de Pedro, qualquer tentativa de invalidar a palavra de Deus e a sua superioridade. Por que eu fiz questão de frisar neste caso específico de Pedro? Porque nós vimos aí que Pedro, ele narra aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. Então ele foi testemunha presente, ocular, como ele mesmo diz. Mas nós sabemos que em outras passagens, outras profecias falando do mesmo assunto, o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, foi também ou foram escritas, esse assunto foi escrito por pessoas, por homens santos, como diz aí nós lemos, que não estavam presentes, que não viram aquilo que outros tiveram o privilégio de ver, mas segundo o poder do Espírito Santo foram movidos para escrever, recebendo direcionamento do próprio Senhor. Glórias a Deus. E este fato, como nós lemos aí, de serem testemunhas oculares, só faz reforçar, irmãos, só faz honrar e privilegiar esses que procuraram andar com o Senhor Jesus aí em toda a sua caminhada.
e como eu já preguei anteriormente, Pedro, Tiago e João foram privilegiados. Continuando, vamos para o versículo 17, 2 Pedro 1, versículo 17, diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, com relação ao assunto Jesus, o seu poder e a sua vinda, que Pedro está tratando aí logo nesse primeiro capítulo, tudo é verdade. Porque Pedro estava lá e ele viu o próprio Jesus receber de Deus, como ele narra aí, a sua glória excelsa. Pedro diz: nós ouvimos a voz que dizia: eu ouvi, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu fui testemunha ocular. Nós fomos, porque estava ele, Tiago e João, e ele disse: nós vimos, nós ouvimos. Tudo isso é verdade. Ele recebeu do Pai, do próprio Pai, a glória excelsa. E nós ouvimos: este é o meu Filho amado. Ele foi, irmãos, então autorizado. Ele foi legitimado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos. Olha Pedro dizendo aí: quando estávamos com ele no Monte Santo. Vamos para Mateus capítulo 17, versículo 5, para a gente entender melhor o que Pedro quer dizer. Acharam aí? Mateus 17, 5 diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Tem um outro texto também no livro de Lucas, Lucas 9, versículo 35, que diz assim: e dela veio uma voz dizendo: este é o meu Filho, o meu eleito, a ele ouvi. Se os irmãos voltarem aí, todos esses dois textos que nós lemos, o de Mateus e o de Lucas, os irmãos vão ver que foi a experiência da transfiguração lá no monte, no alto monte. E quem tem acompanhado aí as nossas ministrações, já vão de cara se lembrar que Pedro, Tiago e João estavam presentes a convite do Senhor Jesus. Por isso, eles foram, como eu falei, honrados, privilegiados, porque tinham esse prazer, esta vontade de quererem estar a todo tempo ou em todo tempo andando com o Senhor Jesus. São alguns privilégios, irmãos, sem dúvida, de quem anda com o Senhor Jesus. Eu já falei sobre isso. Eles foram testemunhas oculares, presentes, ouviram e viram o que poucos, o que raríssimos viram, porque teve experiências que a multidão estava, teve experiências que só os 12 estavam, e tiveram experiências que só esses 3 estavam. E por isso Pedro fala com tanta ênfase: nós estávamos lá, nós ouvimos e nós vimos. Glórias a Deus. E agora essas experiências vividas viram mensagens escritas, mensagens fiéis e verdadeiras que nos dias de hoje servem para nos abençoar, para comprovarem a superioridade da palavra de Deus, como nós estamos ministrando nessa noite, sem nos esquecermos do assunto. Qual é o assunto que revela esta superioridade da palavra? O poder e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque de fato ele vai voltar para nos buscar. E falando, irmãos, em palavra, em leitura da palavra, em superioridade da palavra, na verdade da palavra de Deus, nós queremos, eu estava me lembrando e eu quero ressaltar isso, quando estava preparando a mensagem, que um belo domingo o Ministério de Intercessão vai se lembrar, quando nós nos reuníamos às 17 horas, antes do culto da noite, teve uma ministração da pastora Elcimara, uma ou mais de uma, em que ela nos ensinou a nós estarmos orando a palavra. Os irmãos se lembram disso?
nós precisamos orar a palavra, não orar simplesmente palavras soltas, mas orar a palavra de Deus, aquilo que a palavra fala. Imagine, a palavra não é escrita, se nós orarmos esta palavra, olha o poder, irmãos, que esta palavra tem, olha o efeito que vai ter. E nós aprendemos no Ministério de Intercessão a estarmos orando a palavra, nesta ministração da pastora Ilcimara. Então, ore a palavra, porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poderosa para transformar as situações. A palavra é vida, a palavra nos respalda e nós aprendemos com ela. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra ela é superior porque ela é a verdade. Vamos para o versículo 19. Voltemos para o nosso texto original. Diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, a palavra profética também, ela está aí confirmada. Quem atende a palavra profética faz muito bem. É como a luz que brilha na escuridão. Está aí escrito no versículo 19. Glória a Deus. E que sustenta até que o dia amanheça, até que o dia clareie. Não é? Então, esta palavra profética, ela está aí confirmada também no versículo 19, falando sobre o poder e a vinda do Senhor Jesus. E a experiência narra aí, Pedro falando da experiência dele no Monte da Transfiguração. Eles viveram um pouquinho esse momento de glória. Sabe por quê, irmãos? Essa experiência da transfiguração é uma alusão justamente à volta do Senhor Jesus. E esses três tiveram esse gostinho de viverem, nem que fosse por um momento, por um pouco de tempo, a volta do Senhor Jesus simbolizada aí nesse momento de transfiguração, vivendo esse momento de glória. Aleluia. Versículo 20. O que é que diz a palavra? É um versículo também crucial. Sabendo primeiramente isto. Olha que coisa interessante, irmãos. Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A palavra profética, irmãos, sobre a volta de Jesus, principalmente, não provém de particular elucidação ou de ideia própria, de particular interpretação, como alguém que diz assim, eu vou escrever do meu jeito, da minha interpretação, do meu modo, de fábulas, de criações ou de invenções. Não. E isso aí é justamente para provar o poder do Espírito Santo de Deus, que guiou homens, como diz aí, santos, para falarem da parte de Deus para as nossas vidas. Então entenda uma coisa, Pedro fala com propriedade, porque ele estava lá, presente como testemunho ocular. Fala, isso é importante? É, porque um fato visto não é a mesma coisa de um fato ouvido. Isso é uma grande verdade. Mas além disso tudo, irmãos, e que é ainda mais superior, num nível mais elevado, existe o direcionamento do Espírito Santo. Entenda uma coisa, além de Pedro ter visto, quando ele vai para escrever, vem em primeiro lugar o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E em segundo lugar, vem aquilo que ele viu. Juntando as duas coisas, o Espírito vai conduzindo para que ele escreva da melhor forma, com mais unção, para que hoje continuemos sendo abençoados pela palavra de Deus, que é o livro mais lido no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses homens santos, eles escrevem guiados pelo Espírito Santo de Deus, além de serem testemunhas ali presentes e oculares. Sabe por que eu digo isso? Porque Pedro viu, João viu, Tiago também viu, e Isaías, irmãos, que foi também um grande profeta que profetizou acerca desse assunto. O poder e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que quer dizer de Isaías, que não foi testemunha ocular de nada, que não andou com Jesus e que profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo? Vamos para Isaías,
capítulo 9, vamos ler os versículos 6 e 7. Abre aí a palavra, por favor. Isaías 9, versículos 6 e 7. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz. O profeta Isaías dizendo, porque isso volta a dizer 700 anos antes de Cristo, viu? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora o versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Glória a Deus. Então, irmãos, olha, esse texto de Isaías e de tantos e tantos outros profetas que profetizaram sobre a volta do Senhor Jesus, comprova, irmãos, que em primeiro lugar, a palavra de Deus ela é superior. Por quê? Porque houve o direcionamento do Espírito Santo de Deus sobre as vidas dos homens santos para escreverem da parte de Deus para as nossas vidas. Glórias a Deus por isso. Aleluia. A palavra de Deus ela é superior e ela é a verdade. E que você possa tomar posse dessa verdade na sua vida, em nome de Jesus. E aí, finalmente, nós chegamos no versículo 21, que é o versículo base da nossa palavra dessa noite, que diz, olha o que diz, porque nunca, para ratificar mesmo o que nós estamos dizendo, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o versículo 21, ele fecha com chave de ouro ou de diamante, dizendo, olha, nenhuma profecia foi falada por vontade humana. Nenhuma profecia foi falada ou interpretada por vontade própria, foi elucidada por vontade própria, por interpretação própria desses que aí escreveram, quem quer que seja, desde lá do Velho Testamento até o Novo. Não. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é superior por isso, porque, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus guiou todos para que esses escrevessem guiados pela Trindade Santa do Senhor. E quando nós frisamos o assunto, irmãos, o tema é a superioridade da palavra de Deus. Mas quando nós destrinchamos o assunto, nós caímos em que assunto? O poder e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso quer dizer, irmãos, para resumirmos e finalizarmos, que Jesus ele vai voltar. Esse é o assunto. E se a palavra é a verdade, se ela é superior, isso vai acontecer. Então você que está longe, está afastado, está distante, venha logo para Jesus. Tem encontrado alguns aí nessa caminhada. Hoje, às vezes, eu estava falando com o irmão Dene hoje pela manhã, a gente fica até na dúvida, né? Por causa do uso da máscara, a gente fica assim, é fulano, não é? Vou falar, não vou? A gente quer ter certeza para falar, né? Porque fica meio constrangido de falar e não ser a pessoa, né? Principalmente aqueles que a gente já tem um tempo sem ver, que a gente não vê todo dia no nosso cotidiano, gera essa dúvida. Mas esses que nós temos encontrado, que estão afastados, volte para Jesus, meu irmão. Não temos mais tempo a perder. Jesus está às portas. Ele pode voltar aí a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. E você, falta o quê? Está esperando o quê? Vai ser necessário, precisa acontecer o quê? Eu faço essa pergunta para que você acredite e volte para Jesus. Não é? Já vimos aí gafanhoto, aquele enxame todo de gafanhoto. Nem sei se no coletivo é enxame, mas estou dizendo aqui, né? Depois os professores e universitários aí vão me ajudar, mas estamos vendo gafanhoto, estamos vendo coisas aí incríveis acontecendo, o amor já acabou, já esfriou. Você está esperando o quê para que você volte para Jesus? Para que você se reconcilie com Jesus, não é? Porque todos os absurdos, todos os impossíveis, todos os sinais já estão aí. Volte para o Senhor, porque essa é a profecia dessa noite, porque a palavra de Deus ela é superior, e se ela está falando, eu creio que é uma grande verdade. Nós vamos orar nesta hora para que o Senhor visite a sua casa, a sua vida, o seu coração, e que você ainda nesses dias possa estar voltando
para o Senhor Jesus. Oremos. Deus, nós louvamos o nome da tua glória, te bendizemos por esta palavra poderosa que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Obrigado pelo estudo da manhã. Obrigado, Deus, pela gincana na quarta-feira. Obrigado pelo culto de oração na sexta-feira. Obrigado, Deus, pelo culto da noite, pela live do louvor, por todas as famílias, Pai, que estão liderando os cultos da sexta, aquelas que estão ouvindo, Pai, nesse revezamento. Pai, muito obrigado pelo mover poderoso que o Senhor tem proporcionado para nós que fazemos parte do MCU Paripe. Abençoa agora, Pai, esta vida que está nos ouvindo, esse Pai que está do outro lado, lá na sua casa, com a sua família. Que teu Espírito Santo alcance o seu coração, alcance a sua mente, alcance a sua casa, que ele se volte para o Senhor ainda hoje. Se converta aos teus pés, porque, Pai, o Senhor está às portas. E essa profecia é verdadeira. O poder do Senhor e a sua vinda. Esta é a verdade da superioridade da tua palavra. Continua conosco, nos dê uma semana de paz na tua presença, de vitória, uma semana de jejum, de oração, de intimidade contigo. Visita aqueles que estão frios na fé, traz de volta, reconcilia esses para a glória do teu nome. É o que nós te louvamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Fica com o Senhor porque Ele é maravilhoso. Até a próxima.